Irmão, volta. Boa noite. Graças e paz de Jesus aos irmãos. Apareceu uma foto ali, e aquela foto ali ela engana um pouco, né? A gente conhece pessoalmente, as coisas mudam. Ali eu estava bem magrinho, né? E hoje os irmãos contribuíram para mim engordar mais um pouco, ofereceram um almoço muito bom. Depois eu passei a tarde com o pastor Claudinei lá na segunda, em Chapipiranga, e tomamos um café lá, um café meio reforçado, meio sarado, então foi meio complicado depois, né? Saí de Sorocaba numa chuva danada, peguei a serrinha ali do Quinto, serrinha, para conhecer os irmãos daqui. Certamente Deus irá conduzir a igreja nesse processo. A vontade dele há de ser soberana e boa, agradável para mim, para os irmãos, para a igreja. E, acima de tudo, o reino dele seja exaltado. Quero pensar com os irmãos sobre tempo. Vocês têm tempo para me ouvir? Vamos falar sobre tempo. Tempo é tão difícil, né? Queremos comprar tempo, e eu quero pensar sobre tempo. Efésios capítulo 5. Eu só fiquei preocupado com essa ideia aí do Oswaldo de namoro, né? Namoro é complicado, namoro para dar casamento. Então, ó, você é casado, né? Então, mais uma segunda do cuidado. Efésios capítulo 5. O casal, tá bom. Que agora está indissociável, agora nós estamos na sua cara, não tem mais jeito não. Vamos ao contrário, Efésios capítulo 5, a partir do verso 11, diz assim, uma palavra do nosso Deus: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto só referir a vergonha, mas a todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, e não como necios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu queria sublinhar esse versículo de número 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós estamos felizes de estarmos aqui na Tua casa. Como é bom estar no meio do Teu povo, como é bom cantar louvores ao Teu nome, como é bom, ó Deus, celebrar o Senhor e dizer que nós não temos medo do futuro, não temos medo do inimigo, não temos medo de nada, Senhor. Nós estamos confiados que o Senhor está cuidando da nossa vida, o Senhor está cuidando dos nossos propósitos, o Senhor está cuidando da nossa vida, da nossa família, da igreja. E por isso, Pai, nós confiamos no Senhor e depositamos no Senhor a nossa confiança. Te agradecemos por esse momento tão especial de culto, de celebração, quando nós podemos encontrar com os nossos irmãos, podemos celebrar o Teu nome de forma coletiva, podemos declarar que o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é o Criador de tudo, o Senhor criou a nossa vida, o Senhor sustenta a nossa vida, o Senhor nos comprou um precioso sangue, e por isso nós estamos aqui na Tua casa para render louvores e queremos aprender um pouco mais do Senhor. Queremos que o Senhor fale os nossos corações, que a Tua palavra venha fazer guarida, venha recuar na nossa alma, que possamos estar mais próximos do Senhor. Que a Tua palavra venha clarear a nossa mente, venha iluminar o nosso pensamento, que possamos ser servos melhores, servos fiéis à Tua palavra, servos que amam o Teu reino, servos que se dedicam ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos, meu Pai. Amém. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre o tempo, remir o tempo, administrar bem o tempo e, de alguma forma, tentar ter novamente o controle do tempo em nossas mãos. Não sei se você já se deparou com uma situação que você se vê diante de uma agenda tão lotada, tão abarrotada, tão cheia de coisas, de compromisso, e você olha para a agenda do seu dia, você olha para a semana que você vai enfrentar, e você se sente até angustiado com tantos compromissos, tantas coisas para fazer, e aí bate aquela ansiedade, bate aquela preocupação no seu coração, no meu coração, porque o tempo é muito escasso e nós temos muitas coisas para fazer. Já disse alguém que o relógio dos nossos dias é quem tem ditado a realidade dos dias contemporâneos, dos dias da modernidade.
não é mais a máquina, não é mais o calor das grandes empresas, não é mais as máquinas, e sim o relógio. Nós estamos completamente aprisionados ao relógio, nós estamos completamente presos ao relógio, nós não temos mais tempo de nada. Na realidade, uma das características dos nossos dias, dos nossos dias que nós temos vivenciado, é a grande expressão que nós não temos tempo. Quem aqui nessa semana disse isso? Eu não tenho tempo. Seja sincero, vai. Eu não tenho tempo. E a gente vai colocando tantas e tantas coisas na nossa agenda, na nossa vida, no nosso dia a dia, e nós não temos tempo para nada. E basicamente isso vai afetar a nossa vida cristã, porque de certa forma nós não temos tempo para tantas coisas, e algumas vezes nós não temos tempo para Deus também. Nem para o seu reino, e nem para a obra dele, e nem para a obra missionária, como os irmãos aqui têm trabalhado muito, e eu tenho visto pela internet, né? Tenho dedicado um tempo, namorar os irmãos também pela internet, e umas mensagens suas lá, Gil. Então é uma correria nos nossos dias, atrás de cursos, palestras a respeito de tempo, pessoas que querem de alguma forma aprender a administrar a questão do tempo, aprender a lidar com o tempo, aprender a gerenciar melhor o tempo. E eu vejo que é uma correria, uma procura muito grande a respeito desses cursos, porque na realidade o fundamento que está lá por trás é tempo é dinheiro. Então todo mundo está pensando em tempo é dinheiro. E a galera que trabalha aí com o mundo corporativista, né, com a ideia de empresas, vai se lembrar muito bem que tudo tem que gerar lucro. Eu não fiz nada. Tudo tem que gerar lucro, nós temos que ter tempo. E como nós fazemos nessa agonia que nós vivemos sem tempo? Então aqueles que estão envolvidos em grandes negócios estão à procura de uma melhor administração do tempo, estão querendo de alguma forma vender o tempo. Eu fico pensando se o tempo fosse um produto e se nós tivéssemos acesso ao tempo, imaginemos aí que houvesse lá um tempo disponibilizado no mercado e que nós pudéssemos comprar. Seria uma loucura muito grande, todo mundo querendo comprar tempo e certamente os estoques estariam vazios. Há uma procura tão grande pelo tempo que até os bancos hoje já estão falando em dias mais prolongados. Se você é cliente do Itaú, você vai se lembrar do slogan, né? Aqui é o banco 30 horas. Não temos mais 24 horas. Agora o nosso tempo foi prolongado. Então essa ideia, esse anseio do nosso tempo de querer prolongar o tempo, queremos esticar o tempo. Quem aqui nunca disse que gostaria de ter um dia com mais de 24 horas? Né, Gil? Quando a gente está no seminário, muitas coisas para estudar, grego, hebraico, um dia com 30 horas seria uma bênção de Deus. Só que Deus nos deu o quê? 24 horas. Então nós temos que aprender a administrar o nosso tempo. Porque isso também é mordomia do Senhor, isso também faz parte da nossa caminhada com Deus. Aprender a administrar o tempo é uma das virtudes cristãs e nós temos que aprender a administrar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, que é o tempo. E algumas vezes nós confundimos algumas estações da nossa vida. Por exemplo, tudo em nossos dias é urgente. Não sei se você já se deparou com uma situação assim. Tudo agora é urgente. Eu me lembro de algumas situações no gabinete, atendendo alguma pessoa e chega a secretária: pastor, tem alguém aí precisando da sua ajuda. É urgente. É questão de vida ou morte. Não, mas já estou atendendo alguém que também é de vida ou morte. Não, mas essa aqui é mais urgente que aquela. Não, então tá bom, então pede para esperar. Não, mas chegou uma outra, então tudo é muito urgente. E nessa ideia de ser urgente, a gente esquece daquilo que é importante. E Jesus muitas vezes fez aquilo que era importante, e não aquilo que era urgente. Ele até atendeu algumas urgências dos seus dias, mas ele focalizou no propósito. Ele falou: não, o que é mais importante é aquilo que é propósito, não urgência. Então, pensando nessas ideias, nessas concepções, pensando nesse texto de Paulo, eu queria caminhar dentro dessa ideia e trabalhar com os irmãos a ideia de tempo, como administrar melhor o nosso tempo. A Bíblia vai falar para nós, principalmente no Novo Testamento, de dois tipos de tempo: o Cronos e o Kairos. Então, o tempo Cronos é o espaço medido a respeito do cronômetro. Aí você vai contabilizar segundos, minutos, aí você vai contabilizar horas, semanas, meses. E aí algumas pessoas estavam perguntando quando eu cheguei aqui na igreja, né, quanto tempo eu tinha de vida, né?
Então o meu cronos de vida é 30 anos, então eu tenho 30 anos. Então a gente administra o cronos, né? Nós administramos o cronos, o tempo. Então esse tempo é cronometrado. Então aí nós temos também o kairos. O kairos é quando você fala a respeito de um tempo, de um espaço de tempo, de um vácuo de tempo, de uma ocasião, de um momento. Por exemplo, nós estamos vivendo um tempo especial de Deus. Como você mede isso? Que tempo é esse? Não tem como medir, é um tempo, é o kairos de Deus. Agora, nós estamos vivendo há um ano o tempo de Deus, é outra história. Então a Bíblia faz essa distinção entre o kairos e entre o cronos. Nós estamos vivendo então dentro desse tempo de Deus, dentro desse cronograma de Deus, e ao mesmo tempo dentro da proposta que Deus tem para nós, de ocasião, de momento. E aí tudo isso vai sendo alimentado na nossa vida, a gente vai confundindo algumas coisas, a gente vai trocando algumas situações, e muitas vezes a gente fala, eu não tenho tempo. Só que é interessante que existem dois tipos de tempo, o kairos e o cronos. Então, nós temos o tempo interior e o tempo exterior. Então, o tempo exterior vale para todo mundo. Então, você tem 24 horas, eu também tenho 24 horas. E aí nós temos o tempo interior, e o tempo interior é como você vai administrar essas 24 horas que Deus te deu. Aí é outra história. Então nós temos que administrar esse kairos de Deus, esse tempo, essa oportunidade que Deus está nos dando de vida, e administrar esse tempo que é precioso. E aí a pergunta que surge, que emerge nessa discussão é o seguinte: como administrar então o meu tempo? Então eu queria dar duas lições para você e para mim também, para nós lidarmos melhor com tempo, porque na realidade os dias são maus, os dias são terríveis. Em primeiro lugar, reconhecer que o tempo é uma preciosidade de Deus. Em primeiro lugar, para você administrar bem o seu tempo, você precisa reconhecer que o tempo é uma preciosidade de Deus. O tempo é doado por Deus. Salomão disse que Deus fez tudo formoso em seu devido tempo, colocou a eternidade dentro do nosso coração. Em outras palavras, Salomão está dizendo que Deus colocou no nosso coração o anseio pela eternidade. Nós somos eternos, sabemos que vamos retornar para o Pai. Que vamos retornar para o Pai, que estaremos um dia próximo de Deus, estaremos com o Senhor pela eternidade. Nós somos eternos. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa vida, nós temos que administrar o nosso tempo. Temos que reconhecer que o tempo é uma preciosidade de Deus. É muito triste quando nós deparamos com algumas pessoas que chegam no final da vida e falam assim: eu gastei tanto tempo com coisas pequenas, periféricas, eu gastei tanto tempo com questões sem relevância na vida. Eu percebo que o tempo que Deus me deu como vida escorreu pelos vãos dos meus dedos. Eu não tive capacidade de administrar a vida foi embora e eu perdi tempo. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que o tempo é uma preciosidade de Deus, é a preciosidade do Senhor. E a Bíblia vai falar para nós que a nossa vida é uma dádiva de Deus, e a Bíblia vai usar algumas imagens muito interessantes para falar da brevidade da vida, né? A vida é muito breve, é muito rápida, e nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, Tiago, ele fala assim, tem uma pergunta muito inquietante, no meu coração provoca muita impaciência algumas vezes. Ele fala assim: o que é a vossa vida? Sois como uma neblina, que apareceu e daqui a pouco, logo, se dissipa. A vida passa. Depois lá no Salmo nós vamos ter a outra passagem que vai falar para nós que a nossa vida é um ponto ligeiro. É como se nós estivéssemos conversando. No outro Salmo ainda vai dizer para nós que a nossa vida é como se fosse uma vida de um pássaro. Logo nós voamos, a vida passa. Depois nós temos a profecia de Isaías que vai comparar a nossa vida com a ideia de ser uma árvore. A folha cai, depois ela seca, depois ela morre, acabou a história. A nossa vida é breve, por isso nós temos que aproveitar a vida que Deus nos deu e aproveitar esse tempo. O tempo que nós temos aqui é precioso. E aí Paulo vai dizer assim, lá no versículo 15: vede prudentemente como andai. Olhem a vida de vocês, examinem a forma como vocês estão andando. Paulo está falando assim: observem, analisem, vede prudentemente como andais. Observe a forma como vocês estão administrando o tempo. Observe se vocês estão colocando de fato esse tempo
interessante como nós vamos vivendo a vida, vamos vivendo os nossos sonhos, vamos vivendo os nossos projetos, e nós não paramos para pensar a forma como nós estamos caminhando e a forma como nós estamos conduzindo os nossos passos. E aí Paulo, falando à igreja, ele fala assim, olha, vocês têm que parar, porque no versículo 15, se você acompanhar comigo, tem uma conjunção muito bonita, que é a expressão portanto. A portanto é como se fosse uma dobradiça, aquela seara. Paulo vem descrevendo algumas situações que não são legais e que não devem fazer parte da vida da igreja, como fofoca, ciúme, inveja, cobiça. Aí ele fala, portanto, ou seja, agora é o ideal, agora eu vou mostrar para vocês o que está além disso. Portanto, o ideal mesmo, que vocês analisem a vida de vocês. Vede prudentemente como andais. E vede prudentemente como andais é muito interessante, que poderia ser traduzido assim: sede estritamente cuidadosos acerca da vida que levais. Tome cuidado com a vida que vocês estão levando, Paulo disse. Mantenha o controle da vida nas suas mãos. E a expressão prudentemente vai falar para nós da cautela. E aí a pergunta que pelo menos fala no meu coração: será que nós temos cautela de usar o tempo que Deus nos deu? Será que a gente administra mesmo, com sinceridade, com devoção a Deus, o tempo que Deus nos deu? Será que a gente usa o tempo disponível como preciosidade que Deus nos deu, como dádiva dEle, como graça dEle na nossa vida? E Paulo vai falar assim, vede prudentemente como andar. Paulo vai questionar a forma como aqueles irmãos estavam andando. Ele fala assim, olha, existe alguma coisa errada com vocês. O andar prudente que Paulo está falando, que ele está propondo, é um andar sábio. É um andar que simplesmente vai demonstrando que Jesus é o condutor. Quando Jesus conduz a sua vida, quando Ele conduz a minha vida, quando Ele conduz a história da igreja, nós vamos entendendo que o tempo é simplesmente uma dádiva, e o tempo é precioso. Nós temos que tomar conta do tempo que Deus está nos dando. Porque nós falamos de mordomia no dinheiro, falamos de mordomia até mesmo na saúde, falamos de mordomia nas nossas finanças, da nossa própria vida com Deus, do nosso dom, mas poucas vezes nós falamos de mordomia na relação com o tempo. E Paulo vai exortar a igreja de Éfeso e falar assim, olha, vocês precisam parar, ver, analisar, prestar atenção, olhar com cautela a forma como vocês estão andando. Vocês, na realidade, vocês estão andando como nécios, vocês estão andando como loucos. Vocês estão simplesmente gastando esse tempo, o tempo que é precioso, com várias coisas, com várias situações, e vocês não estão andando como Jesus. Se você, por exemplo, olhar comigo, lá no versículo 1, capítulo 5, vamos para o aberto? Efésios capítulo 5. Acompanhe comigo. Olha como Paulo abre o capítulo 5 de Efésios, e ele vai colocar o Jesus, obviamente, como alvo. Ele vai falar assim, sede pois imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ele está falando, olhem para Jesus e vejam em Jesus o exemplo da administração do tempo. Vejam em Jesus como Ele administrou perfeitamente o tempo. Eu gosto muito de começar a ler o Evangelho e me deparar com um Jesus completamente ativo, um Jesus que em algumas ocasiões, em algumas situações, não sei se os irmãos já pararam para ler, ele não para nem para comer, ele vai vivendo, ele vai caminhando, ele está num lugar, daqui a pouco ele está em outro, uma vida muito ativa, um milagre aqui, é uma pessoa que pede ali, outro que toca, e Jesus vai caminhando, mas algumas vezes a gente vai lendo o Evangelho, a gente encontra Jesus de madrugada orando. Jesus de madrugada buscando a face do Pai em oração. Jesus priorizando o tempo da sua relação com Deus. Jesus entendendo que precisava fazer muitas coisas, mas que também precisava ter um momento a sós com o Pai. Jesus entendeu que a preciosidade do tempo deveria ser administrada. Em segundo lugar, quero dizer aos irmãos que para nós administrarmos bem o tempo, nós precisamos reconhecer que o tempo deve ser bem utilizado. Se ele é precioso, nós temos que utilizar bem esse tempo, temos que viver bem esse tempo que Deus tem nos dado. Eu gosto de uma frase do Victor Hugo, ele diz assim, a vida já é curta, nós encurtamos ainda mais desperdiçando
o tempo. Repito, a vida já é tudo, e nós a imputamos ainda mais desperdiçando o tempo. Quantas vezes nós desperdiçamos, jogamos fora a nossa própria vida com Deus, porque nós não priorizamos o tempo com Ele? Tenho feito um trabalho lá no CDP, em Sorocaba, Centro de Detenção Provisória. Uma das coisas que mais falou no coração uns dias atrás foi um jovem. Eu parei lá, eu tenho um Fusca azul, bonito por sinal, gosto muito daquele carro. Eu estava com a chave do Fusca assim na calça, e aí como o pessoal lá já me conhece, eu posso entrar lá na detenção, eu estava conversando com o rapaz, e ele falava assim para mim: pastor, você lê muito, né? Fiquei sabendo que você lê muito. A gente lê, né, Gil? Teologia, a gente lê um pouco aí, uns 10, 15, 20 livros aqui, a gente lê um pouco, né? E batendo um papo com ele lá na biblioteca do CDP, ele falou assim: pastor, eu nunca soube administrar bem o meu tempo. Ele começou a conversar comigo, ele falando com lágrimas do tempo perdido. Eu fiquei ouvindo aquele jovem, aquelas palavras, e ele perguntava algumas coisas assim que aconteciam na rua, que a gente, para nós, muitas vezes é banal, né? Por exemplo, ele perguntava para mim qual era o cheiro do café. Eu falei: pastor, há tanto tempo que eu estou preso, e há muito tempo eu não sinto mais o cheiro do café, não sei qual é o cheiro do café. Aí ele olhou a chave do carro, né? Ele falou assim: você tem um carro? Eu falei: tem um somzão na hora? Não tem. Então um trio elétrico lá no meu carro. Aí ele falou assim: que legal! Que carro que é? Eu falei assim: é um Fusquinha. Falei: que legal! Teve um tempo que eu tive um Fusca. Estou querendo dizer aos irmãos, aquele rapaz, ele percebeu que ele estava perdendo tempo, que ele gastou boa parte da sua juventude desperdiçando tempo. Ele não soube entender que o tempo deveria ser bem utilizado, que o tempo deveria ser bem equacionado, que o tempo deveria ser bem aplicado. E Paulo está chamando a atenção da igreja para isso. Vede prudentemente como andais, não andais como necios, não andais como loucos, desperdiçando tempo, e sim como sábio. Porque o sábio toma conta do tempo. O sábio sabe que tem que fazer muita coisa. O sábio tem a consciência de que o tempo vem de Deus. O sábio tem a consciência de que nós não podemos aumentar o tempo não é elástico, e nós não podemos nem voltar no tempo. Podemos regressar lá no passado e falar assim: deixa eu consertar o que está complicado aqui. Como diria um poeta, nos nossos dias, o tempo não para. O tempo não para. O tempo vai-se embora e a gente perde a ideia, a gente perde o feeling, a gente perde o momento, a gente perde a noção do que está acontecendo. E Paulo vai dizer assim para nós, no versículo 16: vocês precisam aprender a remir o tempo, porque na realidade os dias são maus. Eu acho muito interessante essa metáfora que Paulo fala. Ele fala assim: os dias são maus, os dias são terríveis, os dias estão completamente difíceis, os nossos dias estão acontecendo algumas situações, algumas coisas, que nós até solicitamos e oramos e pedimos a Deus que antecipe a vinda de Jesus, porque os nossos dias são terríveis. E para viver em dias terríveis, em dias maus, nós precisamos aprender a administrar bem o tempo. Precisamos administrar completamente aquilo que Deus coloca na nossa vida, nas nossas mãos. Muitas vezes aí nós gastamos, somente a juventude gasta muito tempo na internet, no Face. Gasta ou não gasta? Vamos ser sinceros. A gente gasta, hein? Televisão. Aí assim, eu gosto muito de futebol, mas a gente gasta muito tempo com futebol. Esses dias eu tomei uma lambada, viu, Vênus? Minha esposa chegou lá, falou assim: ó, todo dia esse negócio de ficar na hora do almoço aqui, ó, ouvindo futebol, que tá errado, cara. Bom, pastor, desculpa aí. Vamos mudar essa situação aí. Aprender a remir o tempo. Tem muita coisa boa para a gente fazer, gente. Em vez de a gente ficar gastando tempo com essas coisas. Algumas paixões que nós alimentamos dentro do nosso coração, paixões estranhas. Algumas amizades esquisitas que nós temos, que nem faz parte do reino de Deus. E a gente fica com uma desculpa evangélica que nós estamos evangelizando. Conversa para boi dormir, como diz lá na minha cidade, lá na região do Piracicaba. Por isso que eu puxo Conversa para boi dormir.
tem essa história não. Paulo está falando assim, observai a forma como vocês estão usando o tempo. E quem não toma consciência de que os dias são maus, acabam, na realidade, se enveredando por outros caminhos. Acompanhe comigo o verso 3. Se você não tiver uma consciência boa de que o tempo deve ser bem utilizado, você vai acabar, na realidade, no versículo 3, vivendo toda sorte de impurezas, e você vai começar a cobiçar as coisas que não pertencem a você. Está aí? Toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiam entre vós. Coisas que não deveriam nem ser contabilizadas, nem comentadas no meio de vós, está acontecendo. Ele fala assim, isso não convém aos santos. Os santos não podem perder tempo com essas coisas. Os santos não podem perder tempo com cobiça, com inveja, ficar dialogando nessa direção. Quem não toma consciência da ideia que nós temos que ter com o tempo, acaba falando coisas que não deve. Versículo 4. Nem com conversação toda. Quantas vezes a gente tem palavras soltas ao vento, palavras que não edificam, palavras que simplesmente não acrescentam nada, palavras que não são relevantes, como diz lá o treinador do Corinthians, né? A gente fala muito, a gente vive falando, e a pergunta que fica é, por que a gente está gastando tanto tempo falando dessas coisas? Será que isso está edificando? Será que isso de fato é relevante? Então quem não toma consciência dessas coisas acaba perdendo tempo, perdendo a preciosidade de usar o tempo que Deus tem nos dado. Quem não toma consciência de que os dias são maus acaba sendo cúmplices nas próprias trevas. Isso é muito triste para nós. Acompanhe comigo lá no versículo 11. Não sejais cúmplices nas vossas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, provais. Ao invés de nós estarmos reprovando aquilo que o mundo está fazendo, ao invés de nós estarmos reprovando daquilo que tem afrontado a igreja, que tem afrontado o Evangelho, ao invés de nós reprovarmos daquilo que não condiz com o Evangelho, nós estamos simplesmente aprovando, nós estamos até sendo coniventes, estamos sendo cúmplices, porque nós não estamos sabendo administrar o nosso tempo. O nécio, o louco, desperdiça o tempo. O sábio, o cristão, ele simplesmente aproveita o tempo, ele vai simplesmente vivendo a vida que Deus dá a ele, e não vai seguindo o padrão do mundo. Um dia desses eu conversava com uma pessoa, e eu disse a ela, eu gostei um pouco, também não fiquei muito preocupado, porque fui fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Ela falou a respeito da vida, do tempo. Eu falei para ela, na realidade, nós, muitas vezes evangélicos, estamos vivendo com os padrões mundanos e a gente não se dá conta disso. Ela não concordou, eu falei, vou dizer para você. Então, uma música aí que foi muito badalada, teve muito sucesso no nosso país, um pagodeiro, que falava assim, deixa a vida me levar, leva eu. E muitas vezes a gente também está entrando nesse embalo. A gente vai vivendo a vida, a gente vai conduzindo a nossa história, a gente vai vivendo, e na realidade a gente vai sobrevivendo, porque isso não é vida, a gente vai conduzindo a nossa história de qualquer modo, de qualquer maneira, e simplesmente Paulo está dizendo assim, vocês precisam observar a respeito do tempo. Então o andar sábio se revela na forma como nós andamos. E a pergunta que fica é, como você tem andado? Como você tem administrado o seu tempo? A expressão que eu quero pensar, para a gente caminhar para o final, está no versículo 16. Paulo vai dizer para nós, remindo o seu tempo. Remir. Algum advogado aqui? Alguém? Não? Tem lá atrás? Então essa expressão aqui, remir, é do direito. Remir, comprar de novo, adquirir novamente, tomar posse daquilo que é seu, restituir, resgatar, readquirir, ter o domínio novamente. Paulo está falando o seguinte, nós como cristãos temos que readquirir a ideia do tempo, temos que tomar de novo nas nossas mãos o tempo, temos que falar assim, não, o tempo da minha vida eu administro, eu vou remir o tempo, eu vou aproveitar o tempo, eu vou viver essa vida, vou celebrar ao Senhor, vou aproveitar tudo que essa vida pode me dar, mas vou simplesmente condicionar o tempo nas mãos do Senhor. Vou colocar de fato, de direito, a minha vida, o meu tempo, como preciosidade, nas mãos do Senhor. Eu queria que você desse uma
revisada na sua agenda. Queria que você revesse algumas prioridades suas, pessoais, e não eclesiásticas, não como igreja, mas suas mesmo. Queria que você analisasse como você tem gastado o seu tempo e como você vai continuar gastando o seu tempo daqui para frente. Porque assim, se nós não pararmos e consagrarmos o nosso tempo ao Senhor, nós continuaremos a viver, deixa a vida me levar e viveremos assim ao léu do Senhor. Mas se nós tivermos consciência de que esse tempo que nós estamos vivendo aqui nessa terra é para o Senhor, nós consagraremos certamente esse tempo, colocaremos diante do Senhor e Ele certamente irá conduzir-nos. Algumas dicas, posso dar algumas dicas? Já estão cansados? Não? Quanto tempo você prega aqui, Gil? Reclamado quanto? Muito ou pouco? Muito? Tá bom. Sabe que eu estou embaixo de você, né? Na sua orientação. Em primeiro lugar, algumas dicas e 4 dicas para você. Dedique tempo na sua relação com Deus. Agora, o que é esse não ouve um amém? Por que não ouve um amém? Porque nós não dedicamos tempo. Dedique tempo na sua relação com Deus. Faça hoje um propósito com o Senhor. Fala, eu vou ser um crente que ora mais. Eu vou ser um crente que vou ler mais do que 3 capítulos da Bíblia, assim, só para cumprir aquela tabelinha, sabe? Aquela tabelinha, ler a Bíblia inteira. Não, por que você não acrescenta mais 2 capítulos? Porque você não se envolve mais em algum outro ministério da igreja. E nós que somos cristãos, a gente tem um pouco disso, né? Não, eu já, por exemplo, no meu caso, eu sou pastor, então eu prego. Então, porque eu prego, eu não posso fazer mais nada. Não, vou dedicar mais tempo para o Senhor. Então, a primeira dica é assim, dedique tempo na sua relação com Deus. Como está a sua relação com Deus? Sabe que você não precisa dedicar um pouquinho mais? Sabe que você não precisa avançar mais uma milha? Sabe que você não precisa caminhar com Deus e aprender um pouco mais do Senhor? Sabe que você não tem mais nada para fazer, nem um tempinho? Sabe que você não pode fazer um jejum aí da internet? Em segundo lugar, dedique tempo na sua relação familiar. Você conhece os planos das pessoas que convivem com você? Como é triste ouvir de um jovem, sou pastor de jovens, assim, pastor, meu pai não sabe o meu projeto de vida. Ele não sabe nem que curso eu pretendo fazer na faculdade. Dedique tempo na sua relação familiar. Você que é mãe, pai, ore com seus filhos. Ouça aquilo que eles têm a dizer a você. Quais são os projetos, sonhos, quantos filhos eles querem ter. Vocês que são jovens, conversem com seus pais. Muitas vezes nós convivemos no mesmo ambiente e não sabemos nada dos pais. Esses dias eu tomei um susto na igreja. A mãe de uma menina lá levantou a mão no culto de oração. Pastor, eu quero de oração porque eu estou com um problema grave de saúde. Mas a sua filha é minha ovelha, ela não me contou. É porque ela não sabe mesmo. Isso é triste. Muitas vezes convivemos com pessoas dentro do nosso teto, debaixo do mesmo ambiente, a gente não sabe. Dedique um tempo na sua relação familiar. Dedique um tempo com as pessoas que estão convivendo com você. Exercite a cumplicidade, o amor, o companheirismo. Vale a pena. Vale a pena. Gaste um tempo ali deitado no sofá, sabe? Revendo fotos antigas. Na semana eu estive lá em Rio Claro, na cidade. Aí eu, meu irmão, a Natália, minha mãe, pegou umas fotos antigas assim, da igreja. Quando eu era gordinho criança, quando eu era criança. Aí olhávamos as fotos assim, dando risada. Depois a gente criou uma brincadeira assim. Sabe quem mandou um abraço para você? Estou nem chegando aqui, mas já estou dando uma dica. Faz essa brincadeira. Sabe quem mandou um abraço para você, Gil? Aí começa a lembrar de amigos lá da infância. Quem mandou um abraço para você? Gaste tempo com a sua família. A gente tem uma agenda tão lotada, a gente não consegue muitas vezes nem almoçar junto. Aí tem férias, aí o marido vai pintar a casa. Não é época de pintar a casa, fica a sua esposa. O marido está cansado, chega lá, a esposa vai lavar a louça. Lava outra hora, deixa lá secar, sei lá. Gaste tempo com a família, fica junto. Não sei, cria um movimento lá na sua casa, eu não sei. Eu criei lá em casa, estou tendo que lidar com isso. Fiz um propósito que alguns dias da semana eu tenho que almoçar com a minha esposa. Agora, como o pessoal da igreja vai lidar, não sei. Também não estou muito preocupado. Quero ficar com a minha esposa. Minha questão familiar. Tenho que dedicar tempo. Acabou a história.
Terceira dica é dedique tempo na sua relação com seus amigos. Resgate aqueles amigos lá da infância. Mande um SMS lá pra galera assim da pré-escola. Relembra aquela amiga que estudou com você. A gente não faz isso. Dedique tempo na relação com seus amigos. Uma base do meu ministério sempre foi amizade. Eu não consigo viver sozinho, eu não consigo viver sem amigos. E alguns amigos que vão em casa, minha esposa às vezes fica lá assim, com sono, e a gente vai, é meia-noite, 1 hora, a gente está lá conversando. Dedique tempo com seus amigos. Quando você passar pelo vale da sombra da morte, além de Deus, seus amigos vão estender a mão e vão te segurar você. Por quê? Porque você dedicou tempo na vida deles. Quarta dica é dedique tempo na sua relação consigo mesmo. Muitas vezes a gente cuida de todo mundo, mas a gente não cuida de nós mesmos. Algumas vezes eu aconselho algumas irmãs que me procuram, falo assim, irmã, pega meio período da semana, sei lá, gasta com você. Faça unha, pinta o cabelo, faz escova, faz babyliss, faz chapinha, não sei. Cuide de você, se ame. Pastor, mas deixa o marido de lado. Tira lá um dinheirinho da feira, lá dá um jeito lá e faz uma manobra lá no orçamento, administra. Cuide de você, se ame. Eu brinco lá com os meus adolescentes, com as minhas ovelhas, né? Eu brinco para os meninos lá, falo, gente, vai lá, corta a unha. Tem uns meninos lá que não cortam a unha, falo, corta a unha, faz essa barba aí, dá um jeito, fica mais agradável, mais aparentável, fica melhorzinho. Dedica um tempo com você. Eu tenho uma fábula para contar aos irmãos. Os irmãos têm tempo? Dá para caminhar um pouco? Ou já cansaram? Dá mesmo? Hã? Não. Será que o meu irmão tão ruim assim? Eu gosto muito de fábula, né? Porque na fábula tudo é possível e tudo acontece. Eu vou contar uma fábula, O Amor e o Tempo. Minhas ovelhas dizem que eu gosto de contar histórias, né? Então tinha uma ilha muito bonita, e nessa ilha moravam alguns sentimentos. Guardem lá, alegria, tristeza, riqueza, vaidade, sabedoria e o amor. Aí um dia, chegaram lá pro amor e cochicharam no ouvidinho do amor. Falou, amor, é o seguinte, tá vindo um tsunami aí e essa ilha não vai mais existir. Aí o amor, né, todo paciencioso, carinhoso, compassivo, sem pressa, né, meio mineiro assim, de boa, tranquilo. Aí ele falou assim, a onda vai vir aí, mas eu tô sossegado. É mesmo? Deixa eu ficar aqui curtindo um pouco mais essa ilha. Tá bom. Aí todo mundo lá pegou o seu barquinho e vou começar a remar aqui para ir embora. Como a gente fala, a juventude, vazar dessa ilha. Só que aí o amor fica lá, né? Curtindo a ilha, ele gosta da ilha. A riqueza vinha ali com seu barquinho passando rapidinho. Aí o amor, leva-me contigo, riqueza. A riqueza disse, não posso. Meu barco está cheio de ouro e prata. Não tem lugar para ti aqui não. Aí daqui a pouco se aproxima a vaidade. Aí a vaidade se aproxima e o amor vai lá e suplica. Vaidade, salva-me por favor. Estou aqui nessa angústia. E a vaidade respondeu, não posso. Tu estás molhando aqui o meu barco. E barco molhado não combina comigo, que sou vaidosa. Vaza, sai fora. Aí logo após vem a tristeza, remando lá o seu pesado, escurinho barco, vem a tristeza, remando. E o amor implorou aflito, falou assim, olha, tristeza, ajuda-me. A onda vem vindo. A tristeza respondeu, eu não posso. Como eu sou tristeza, estou muito triste, estou meio deprimida, estou com depressão, não vou ajudar ninguém. Fica aí, amor. Coitado do amor. Em seguida passou a alegria. Estava tão alegre que foi embora. Não deu tempo nem do amor conversar com ela. Alegria. Aí o amor já estava quase afogando. Quando se aproxima um velhinho remando. Um barco antigo, velho. Para. Sobe, amor. Eu vou te levar lá para outra ilha agora.
o amor subiu no barco. Aí quando o amor, junto com esse velhinho, chega lá, nessa outra ilha, tá toda a galera lá, festejando, celebrando. O amor desce, não agradece, e aí o senhorzinho começa a ir embora. Só então, o amor falou assim, puxa vida, eu não agradeci, né? E a Bíblia fala assim para nós, ser depois agradecidos. Faz um parênteses, agradeça tudo na sua vida, hein? Agradeça, ande de joelho. Aí, o amor chegou lá para a sabedoria e falou assim, sabedoria, você está dando risada aí, mas quem que era esse barquinho aí tão desprezível, mas que me trouxe até essa próxima ilha? A sabedoria falou, aquele velhinho é o tempo. Só o tempo é capaz de fazer nascer, entender e salvar o amor. Eu acho que muitas vezes a nossa relação com Deus, o nosso amor com Deus, está afogando, porque nós não temos tempo. Porque nós não damos espaço para o tempo. Porque o tempo é capaz de fazer nascer, desenvolver e salvar o amor que nós temos por Deus. A minha oração nessa noite é que eu possa consagrar o meu tempo ao Senhor. Que eu possa usar o meu tempo para o Senhor. Que eu possa usar o meu tempo para o reino de Deus. Que eu possa readquirir novamente o controle da minha vida e, acima de tudo, do meu tempo na minha vida. Porque o importante nessa vida é amar a Deus e usar o tempo para a vontade dEle, para a glória dEle, para o reino dEle. Por isso, o meu conselho para a igreja, nessa noite, é que nós venhamos olhar para esse versículo 16 e falar assim, nós precisamos readquirir, tomar posse, ter de novo nas nossas mãos o controle do nosso tempo e consagrá-lo ao Senhor. Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai de amor, nós entendemos que o tempo é uma preciosidade que vem das suas mãos. Nós entendemos, ó Pai, que o tempo é valiosíssimo, que o tempo como dádiva do Senhor deve ser utilizado para o teu reino, para o teu louvor, para a tua glória. E por isso, ó Pai, nós queremos remir o nosso tempo. Queremos usar, ó Pai, o nosso tempo para a honra e glória do teu nome. Mas muitas vezes, ó Pai, nós não sabemos fazer isso. E por isso nós, de forma humilde, colocamos diante do Senhor a nossa vida, os nossos projetos, os nossos sonhos e consagramos o nosso tempo ao Senhor. Que o Senhor mesmo nos ajude nessa caminhada para podermos dedicar tempo ao Senhor, acima de tudo. Tempo às pessoas que estão ao nosso redor, os nossos familiares, os nossos amigos. Tempo para a tua igreja, para o teu reino, para a tua obra, para missões. Tempo na nossa relação com o Senhor. Tempo conosco mesmo, Senhor. Precisamos nos amar porque o Senhor nos ama. E por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude. Assim como os dias de Paulo, os nossos dias também são terríveis, são dias maus, são dias que nós muitas vezes nem sentimos alegria neles, se não fosse a tua graça. E por isso, Pai, nós te pedimos que o Senhor venha nos ensinar a remir o tempo que não é nosso, o tempo que recebemos do Senhor. Consagramos ele nas tuas mãos e pedimos a tua orientação para usarmos conforme a tua vontade, que a tua vontade é boa, santa e agradável ao Senhor. No nome santo de Jesus, o nosso eterno Salvador, nós oramos com gratidão ao Senhor.